Turma, prosseguindo, então, qual é a nomenclatura adequada em relação ao adolescente que pratica ato infracional? Nem adolescente infrator, nem meliante, adolescente em conflito com a lei. Então, essa nomenclatura, se aparecer na prova, adolescência, época conturbada de muitos conflitos, se ele pratica ato infracional, ele está em conflito com a lei. Nomenclatura, aliás, é essa que já é usada há algum tempo pelo STF, pelo STJ, e que em 2012 foi consagrada pela lei que instituiu o SINASE, pela 12.594. Bom, vamos olhar para a nossa tela. Quando nós falamos, então, das medidas socioeducativas, nós podemos perceber que a medida socioeducativa ela é muito mais restrita, porque ela somente será aplicada para o adolescente em conflito com a lei. Então, medida socioeducativa é só para o adolescente pela prática de ato infracional, que depois nós vamos estudar mais detalhadamente o que é o ato infracional, o conceito, quem pratica, tudo direitinho. Bom, voltando para a nossa tela, em relação à medida de proteção, nós falamos do artigo 98, nós vimos que o artigo 98, ele traz as denominadas situações de risco. Então, quando que é cabível uma medida de proteção? Sempre que uma criança ou adolescente se encontrar em uma daquelas 3 situações do artigo 98. Em relação à natureza do rol, se nós compararmos o artigo 101 com o 112, nós vamos perceber que o 101 utiliza a expressão dentre outras. Então, a autoridade competente ela pode aplicar, dentre outras, as seguintes medidas. É por isso, em virtude dessa expressão, que a gente percebe nitidamente que o rol das medidas de proteção ele é meramente exemplificativo. Já o 112, de maneira distinta, fala seguintes medidas. Então, o rol do 112, ele é taxativo. As medidas que eu tenho são a obrigação de reparar o dano, a advertência, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Então, são 6 medidas socioeducativas. Ah, professora, mas eu estou vendo aqui que tem 7 incisos no 112, é verdade? Mas é porque o 7º inciso, ele nos remete a algumas medidas de proteção. É por isso que o adolescente que pratica ato infracional, ele pode receber só medida socioeducativa, ele pode receber só medida de proteção, ou é possível a acumulação das duas, medida de proteção com medida socioeducativa. Voltando para a nossa tela, vamos lá. E por fim, nessa nossa comparação, vem a autoridade competente. Quem é que aplica as medidas de proteção e quem é que aplica as medidas socioeducativas? Percebam que em se tratando de medida socioeducativa, eu fiz a menção para vocês somente de um artigo. Mas em se tratando de medida de proteção, eu fiz menção a 2 deles. O 136 e o 148. Então, vamos entender do que trata cada uma dessas hipóteses. Bom, o artigo 136, ele nos traz as atribuições do Conselho Tutelar, ao passo
que o 148 nos traz a competência da Justiça da Infância e Juventude. Em se tratando de medida de proteção, eu posso dizer que eu tenho uma regra. E essa regra é que as medidas de proteção, elas são de atribuição do Conselho Tutelar. E eu posso perceber isso pelo 136, inciso 1, que vai me trazer a atribuição do Conselho Tutelar para aplicar as medidas do 101, 1 ao 7º. Mas veja bem, o 101 tem 9 incisos, vou passar para ele, para vocês darem uma olhadinha. Olha, então o que o 136, inciso 1, está nos dizendo é que a atribuição do Conselho Tutelar vem até aqui. E o inciso 8º e o 9º? Esses dois aqui, que também caracterizam medidas de proteção, são de competência do juiz. Qual juiz? Daqui a pouquinho a gente vai ver, tá? Em algumas situações, juiz da infância e juventude. Então, até o inciso 7º, atribuição do Conselho Tutelar. Então, exceção, eu tenho a competência da Justiça da Infância e Juventude, essa aqui especificamente, em algumas situações. A gente já vai ver quais são, melhor dizendo. Quais são essas situações. Então, para a medida de proteção, eu tenho uma regra. Quem aplica a medida de proteção, em sua maioria, é o Conselho Tutelar. Excepcionalmente, eu posso ter o juiz aplicando. Em alguns casos, o juiz da infância e juventude. Turma, isso aqui, esse panorama que vocês estão vendo na tela, é diferente para as medidas socioeducativas. Porque essas aqui eu não tenho exceção, em termos de competência. Quem aplica medida socioeducativa é o juiz da infância e juventude. O que, aliás, a gente pode reforçar pelo enunciado 108 da súmula do STJ. Ah, professora, mas e aquela remissão com encargo? Depois a gente vai falar disso quando falar do procedimento, tá? Então, por enquanto, guarda a seguinte informação. Se eu estou tratando de medida de proteção na prova, regra, quem aplica é o Conselho Tutelar. Excepcionalmente é o juiz. Em alguns casos, tem que ser o juiz da infância e juventude. Segunda afirmação, em se tratando de medida socioeducativa, eu não tenho exceção, quem aplica é o juiz da infância e juventude. Competência absoluta da Justiça da Infância e Juventude prevista no artigo 148, inciso 1 do Estatuto. Turma, já que a gente falou que, em regra, quem aplica a medida de proteção é o Conselho Tutelar e quem aplica a medida socioeducativa é a Justiça da Infância e da Juventude, vamos falar um pouquinho sobre esses dois conceitos. Já adianto, a probabilidade de cair na nossa prova é pequena. A gente sempre vai dar mais atenção e vai falar mais detalhadamente daquilo que cai mais na prova de delegado. Mas não é impossível. Então, quando a gente tem o âmbito de cobrança maior no conteúdo do edital, é possível. Mas já saiba, é de menor probabilidade. Então, a gente vai só ter uma noção
é mais para aquelas provas que colocam também os aspectos procedimentais do ECA e o aspecto processual. São poucas, tá? Então, vamos lá. Rapidamente, só para a gente entender, porque o Conselho Tutelar, ele sofreu alterações importantes. Então, por isso que eu resolvi pecar pelo excesso, não pecar pela falta, pela Lei 12.696 de 2012. O Conselho Tutelar, ele tem a natureza, pelo ECA, de um órgão permanente, então, uma vez formado, ele não vai se desconstituir. Autônomo, ele não é subordinado, e não jurisdicional. Logo, as suas decisões podem ser revistas pelo juiz. O Conselho Tutelar, ele vai funcionar na seguinte proporção, no mínimo, 1 por município. Então, não é 1 por município. 1 por município é o Conselho de Direitos. O Conselho Municipal de Direitos é só 1. O Conselho Tutelar é, no mínimo, 1 por município. A última vez que eu soube, no município do Rio de Janeiro, nós tínhamos 10 conselhos tutelares. Não sei se foi criado mais algum. Voltando para a nossa tela. Cada conselho é composto por 5 membros. E, atualmente, o mandato é de 4 anos. Essa aqui foi uma alteração promovida pela 12.696. Então, em cada município nós teremos no mínimo 1 conselho tutelar, composto por 5 membros, para mandato de 4 anos. E, obviamente, que isso é decorrente da forma como funciona a eleição para conselho tutelar atualmente. O que é disposto no ECA, no artigo 139. Então, o Conselho Tutelar é tratado no ECA a partir do 131. O 139 passou a trazer regras de eleição. Então, o conselheiro tutelar é eleito pela população local, eleição unificada em todo o território nacional. Então, vai acontecer ao mesmo tempo. Quando vai se dar isso? A cada 4 anos, óbvio, até mesmo pelo tempo de mandato. Sempre 1 ano após as eleições presidenciais, no primeiro domingo do mês de outubro, e a posse vai se dar no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Então, o Conselho Tutelar, o ECA vai trazer ainda, mas eu acho sinceramente que não é necessário. A gente acha que se isso for colocado no edital para ser cobrado em prova, vai ser mesmo para saber tempo de mandato, constituição, atribuição, mas enfim, se você depois quiser ler com calma esses artigos, você vai ver que o ECA nos traz requisitos para que alguém possa se candidatar a conselheiro tutelar, está no 133, nos traz impedimentos daquelas pessoas que não podem estar no mesmo conselho tutelar, é o 140, e nos traz as atribuições do conselho tutelar. O que se encontra no 136 que nós mencionamos, é no inciso 1 do 136, que nós podemos perceber que esse órgão aqui é o órgão que tem a atribuição para aplicar quase todas as medidas de proteção. Não todas, porque em alguns casos é o juiz que aplica, mas em regra, as medidas de proteção, elas são aplicadas, em sua enorme maioria, pelo Conselho Tutelar. Mas algumas são aplicadas pelo juiz, em alguns casos, pelo juiz da infância e juventude. E as medidas socioeducativas, pelo juiz da infância e juventude. Então, é necessário, e agora eu já acho, que em termos de uma cobrança, por exemplo, processual, aí nós já teríamos uma probabilidade um pouquinho maior de cair essa divisão da justiça da infância e da juventude, se o edital colocar isso dentro do âmbito processual. Então, como é que se dividiria
a Justiça da Infância e da Juventude? Como é que se dividiria a competência, melhor dizendo, da Justiça da Infância e Juventude? Vamos para a nossa tela. Percebam que eu coloquei aí para vocês os 3 âmbitos de competência da Justiça da Infância e da Juventude. A competência territorial, que é tratada no ECA pelo nosso artigo 147. A competência em razão da matéria, tratada pelo 148, e a competência administrativa pelo 149. Então, veja bem, o primeiro passo é eu saber a competência em razão da matéria. É a Justiça da Infância e da Juventude que julga isso? Exemplo, prática de ato infracional. É a Justiça da Infância e da Juventude que julga o ato infracional praticado pelo adolescente. Depois você vai entender isso melhor. Outro exemplo. É a Justiça da Infância e da Juventude que julga os processos de adoção de criança e de adolescente e seus incidentes. Isso está no 148. Mas depois que eu percebo que é a Justiça da Infância e da Juventude que julga, eu preciso saber, mas de qual localidade? Então, vamos começar por esse aspecto da competência em razão da matéria. O 148, ele se divide em caput e parágrafo único. Qual é a diferença? É que no caput eu tenho as hipóteses de competência exclusiva nos incisos do caput, óbvio. Eu dei 2 exemplos. Eu dei o exemplo do inciso 1, ato infracional praticado por adolescente. Dei o exemplo do inciso 3, adoção e seus incidentes. Agora, e as alíneas do parágrafo único? Só se a criança ou adolescente estiver em situação de risco. Turma, já vou voltar para a tela. Para um pouquinho de copiar. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram ação de guarda tramitando em vara de família. Mas será que ela poderia tramitar na Justiça da Infância e Juventude? A resposta é sim. A guarda tutela, ação de alimentos também, mas desde que a criança ou adolescente esteja vivenciando uma daquelas 3 situações que nós falamos. Ação, omissão do Estado, da sociedade, falta, abuso, omissão dos pais ou responsável, ou então em razão da própria conduta dela. Ou seja, se presente uma daquelas situações do 98, pode a Justiça da Infância e da Juventude ser competente pelos casos das alíneas do parágrafo único do 148. Eu vou repetir. Naquelas situações do 98, se a criança ou adolescente estiver naquelas situações do 98, pode a Justiça da Infância e Juventude ser competente para julgar as hipóteses das alíneas do parágrafo único do 148. Vamos voltar para a nossa tela. Então, o parágrafo único, em suas alíneas, exemplo, guarda, tutela, ação de alimentos, somente se a criança ou adolescente estiver em situação de risco. Agora, defini que a competência é da Justiça da Infância e da Juventude. Ótimo. De que localidade? Aí eu venho para esse quadro esquemático aqui. Vamos lá. Olha aqui a competência territorial. E deixa eu localizar vocês só em relação a onde é que está a regra, tá? A regra desce para essas 2 hipóteses aqui de baixo. Então, qual é a regra? A regra é que eu vou trabalhar a fixação da competência em termos de territorialidade pelo domicílio dos pais ou responsável. Então, eu já sei que a competência é da Justiça da Infância e Juventude. Beleza. De qual localidade? A regra é que essa competência ela seja fixada pelo domicílio dos pais ou responsável, então
na falta deles, pelo local onde se encontra a criança ou adolescente. Então, essa é a regra. Mas eu tenho uma exceção, e a exceção é se cair na sua prova, o que é mais provável, o ato infracional. Como eu falei para vocês, o nosso estudo vai ser sempre bem direcionado, então vamos até focar mais nisso aqui. Se nós estamos falando da competência da Justiça da Infância e Juventude, em razão da matéria, eu disse, eu preciso saber de qual localidade. Num primeiro momento, para eu saber qual é a localidade, eu vou fixar, vou indagar qual é o domicílio dos pais ou responsável. Então, imagina, uma determinada situação ocorreu na comarca A criança ou adolescente estava em visita a um familiar na comarca B e os pais têm domicílio na comarca C. Qual vai ser a Justiça da Infância e da Juventude competente? A da comarca C. A da comarca C. A não ser que a questão te fale sobre ato infracional. Se a questão te falar sobre ato infracional, esquece essa regra. Você só vai olhar para o local do ato infracional. Então, de todas as comarcas que a prova te traga, se ela disse para você que o ato infracional foi cometido na comarca A Justiça da Infância e da Juventude que vai julgar esse adolescente será a Justiça da Infância e da Juventude da comarca A. Então, a exceção ela é fixada, no caso de ato infracional, pelo local do ato infracional. Aí você esquece o domicílio dos pais ou responsável, esquece onde é que está a criança ou adolescente, se está numa instituição, esquece. Você vai tão somente olhar para isso aí, o local da prática do ato infracional. Competência administrativa, eu vou só mesmo mencionar qual é o artigo, porque, sinceramente, eu acho que não tem relevância para a nossa prova, acho que não vai ser cobrado. O 149, ele traz competência da Justiça da Infância e da Juventude para alvará e portaria. Então, por exemplo, pode o menor de 18 anos entrar sem os pais ou responsável numa determinada casa de dança? É o juiz da Infância e da Juventude que vai analisar isso e, se for possível, pelo horário, etc., isso pode estar em uma portaria determinando que, de repente, pessoas acima de 16 anos poderiam entrar naquele local desacompanhados dos pais ou responsável. Então, essa competência do 149 é uma competência administrativa. Mas se eu dissesse para vocês assim, isso caindo em prova, o que eu acho mais provável? Eu acho mais provável em relação ao ato infracional. Então, você saber que ato infracional praticado por adolescente tem que ser julgado pela Justiça da Infância e Juventude e pela Justiça da Infância e Juventude, agora territorialmente falando, do local da prática do ato infracional. Perfeito? Vamos prosseguir, então, na nossa análise. É muito importante, quando nós entramos em medidas de proteção, só toma aquele cuidado, eu uso como sinônimo, mas toma esse cuidado em virtude daquele preciosismo terminológico que eu comentei com vocês, para nós entendermos as medidas de proteção em espécie, essencialmente, a família substituta, é muito importante que a gente entenda que o ECA prevê mais de uma modalidade de família. Então, o ECA, quando fala de família, ele usa 3 conceitos. Família natural, família extensa ou ampliada e família substituta. Mas só uma delas tem natureza de medida de proteção. Então, de novo, o ECA prevê 3 famílias. Fala de 3 conceitos de família. A família natural, a família extensa ou ampliada, são sinônimos, e a família substituta. Mas dessas 3, só uma tem natureza de medida de proteção. É a substituta. Então, uma das medidas de proteção, vamos voltar para a nossa tela. É a prevista no 101. O 101 traz as medidas de proteção, exemplos delas, é a do 101, inciso 9, que é a colocação em família substituta, que pode se dar em 3 modalidades, a gente já vai falar mais uma coisa de cada vez. Em relação à família substituta,
Nós tivemos uma lei em 2009 que fez muitas alterações no ECA. Para vocês terem ideia, essa lei teve 21 páginas. Ela não é uma lei que você vá procurar para estudar. Ela foi tão somente um diploma de alteração. Então, tudo dela já está fazendo parte do ECA. Ela ficou conhecida como Lei da Adoção. Não é que ela disponha tão somente sobre adoção. Ela é uma lei que dispõe sobre o aperfeiçoamento do direito à convivência familiar. Então, a Lei 12.010 de 2009 ficou conhecida como Lei da Adoção. Uma das modalidades de colocação em família substituta. Muito embora ela não disponha só sobre adoção. Vocês vão ver várias alterações do ECA promovidas por ela. Então, ela, na verdade, dispõe sobre o aperfeiçoamento do direito à convivência familiar. Bom, e partindo daqui, então, a gente vem para esses 3 conceitos que nos são trazidos pelo ECA. Então, o ECA, ele nos traz 3 modalidades de família. A natural, artigo 25, caput. A extenso ampliada, que, aliás, teve sua inclusão no ECA pela 12.010, que a gente acabou de falar. Artigo 25, parágrafo único, e as disposições sobre família substituta no 28. Então, turma, a regra é que a criança ou adolescente, como nós vimos naquela questão que caiu na prova de delegado do Maranhão, seja criada no seio de sua família, excepcionalmente em família substituta. Então, no seio de sua família, leia-se hoje em dia a natural, se não for possível a natural, ou extenso ampliada. E, excepcionalmente, em família substituta, livre da presença de pessoas que sejam dependentes de substâncias entorpecentes. Bom, o que é cada um desses conceitos? O que é a família natural? Gente, família natural é um conceito muito restrito. Família natural eu não posso dizer que é sinônimo de ser parente, não. Ser parente é algo muito mais amplo que ser família natural. Então, família natural, vamos para a nossa tela. Família natural é pai e mãe, ou somente um deles, só o pai, só a mãe, com os seus filhos. Então, só o pai, só a mãe, família monoparental. Veja, eu não vou tecer maiores comentários aqui. Até falo de forma bem aprofundada no meu livro sobre as várias modalidades de família. Hoje em dia, nós falamos na jurisprudência em pluriparentalidade, mas, sinceramente, eu acho que no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, para a nossa prova, a gente pode ficar por aqui. Então, se for a família formada só pelo pai, só pela mãe, com o seu filho ou com os seus filhos, nós teremos a família monoparental. Isso é família natural. Família natural é pai e mãe, ou só um deles com os seus descendentes, com seus filhos. Se eu estiver falando de outro parentesco, aí eu já posso entrar no conceito de família extensa ou ampliada. Esse conceito aqui que nos é trazido, nos foi trazido pela 12.010 no parágrafo único do artigo 25, ele me exige 3 requisitos. Parentesco próximo, convivência e afinidade, afetividade. Requisitos esses que são cumulativos. Então, a família extensa ampliada vai exigir que essa comunidade formada pelo menor seja com um parente próximo, com o qual ele conviva, e que exista entre eles afinidade e afetividade. Então, imagina
O sobrinho que é criado pelo tio com o qual ele convive, tem afinidade e afetividade. Esse tio é família extensa ou ampliada desse sobrinho. O avô com o neto. O irmão mais velho com o mais novo. Ué, mas não são irmãos? Mas família natural pressupõe, aquela que a gente já viu, a presença do pai e da mãe. Não fala da convivência da comunidade entre irmãos. Fala da comunidade formada pelos pais ou qualquer deles com os seus filhos. Outro conceito fora disso vai para a família extensa ampliada. E se nós não tivermos nenhuma coisa nem outra, então a família será substituta. Em qualquer uma das suas 3 modalidades, que é justamente o que a gente vai analisar no nosso próximo e último bloco.